Então, nós vamos agora no capítulo 26, dai de graça o que de graça recebeste, o dom de curar. E aí, Kardec pensou lá de Mateus 10, 8, a seguinte passagem: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haver-se recebido. Meu amigo, o trabalho que você faz nas ruas, levando o Evangelho do Cristo, muitas vezes não tem doentes, mortos, leprosos, não só do corpo, como do espírito também. Essa passagem do Evangelho tem muito a ver com o teu trabalho, não é isso, meu amigo? Perfeitamente. Hoje mesmo eu estava fazendo atendimento terapêutico com as minhas pacientes em uma de nossas unidades, a Casa Maria de Magdala, a nossa unidade feminina que acolhe mulheres com dependência química gratuitamente, voluntariamente, numa chácara linda. Nós temos aqui 15 mulheres, o projeto começou há 3 meses, temos 15 mulheres acolhidas aqui com 4 bebês, que é uma demanda muito reprimida, que é cuidar de mulheres com dependência química com bebês. Então, existem muitas casas no Brasil. Na verdade, não existe nem 10. De milhares que existem com tratamento da dependência química, não existem nem 10, Tavares, que acolhem mães Sim. nutris, gestantes com dependência de crack e outras drogas, em vulnerabilidade extrema. E eu estava contando a história de Maria de Magdala, exatamente naquele momento em que o Cristo partiu, pediu que espalhasse a boa nova, e ela foi imolar. Ela foi em busca daquilo que ela se comprometeu com o Cristo, que é cuidar dos menos desfavorecidos. Ela foi para os leprosos, tanto que ela contraiu também a hanseníase e foi isso que levou ela ao desencarne. Meu irmão, a lepra atual, neste século, para mim, que sou um profissional da dependência química há mais de 12 anos e vivi a dependência por 23 anos, é a dependência química. É uma doença que é tratada com muito preconceito. Imagine aquela época, um leproso, como ele era repudiado, destratado, humilhado, ofendido. O dependente químico passa pela mesma coisa, até dentro do seu lar. E, às vezes, com a sua baixa autoestima, ele também se julga como uma pessoa portadora de uma doença muito vinculada à questão moral. E a gente sabe que é uma doença física, que tem seu nascimento no espírito. No livro dos Espíritos, são várias as respostas que diz que toda doença que se manifesta no físico, ela tem a origem no espiritual. Então, a dependência química é uma doença espiritual, física e também mental. Por isso, a pessoa precisa ser cuidada em todas as suas áreas. Você falou a questão da doença física, espiritual e mental. Ela também é emocional, ela mexe com o emocional, não só do drogado, porque a gente muitas vezes somente vê o drogado em si, que já é uma coisa de muito trabalho, mas a família, pais, mães, filhos, amigos, irmãos, esposas, também é uma doença que mexe muito com o emocional, não é isso, meu querido? Ela reverbera em todas as áreas do ser humano. Ela tem o nascimento no espiritual, o uso de substâncias no princípio, ele mexe com essa questão da emoção, de dar prazer, e depois, quando a pessoa se torna um viciado, quando ela se torna dependente do uso de substâncias, o que acontece, Tavares? As emoções começam a se tornar fragilizadas e a doença vai para o espírito. E quando ela se manifesta no espírito, você sabe, ela reverbera em todo o organismo da pessoa. As emoções se tornam fragilizadas, o caráter se torna fragmentado, a pessoa ela começa a sua idade moral, ela praticamente retroage. Moralmente, a pessoa ela se submete a vários tipos de situações danosas, situações de humilhação, para fazer uso de substâncias, até que ela se encontra numa vulnerabilidade muito extrema, né? Que são os casos das pessoas que vão para a situação de rua. Eu vivi isso, eu conheço bem, e trabalho na Cracolândia aqui do Distrito Federal, tenho uma equipe com mais de 100 voluntários,
onde nós levamos o mínimo de conforto, consolo e acalanto às pessoas em vulnerabilidade extrema, porque ali a gente costuma dizer no jargão que é a última curva do rio. A população que faz uso de crack e cachaça na rua, que são os verdadeiros leprosos desse novo século, elas são as pessoas que vão desencarnar da maneira mais breve e mais castigante e mais desmoralizante possível. Se trazer um pouco para o campo do conhecimento técnico, as pessoas que fazem uso de crack contínuo, elas morrem com menos de 5 anos do uso dessa droga. E 98% morrem, meus caros, da violência que envolve o uso e o consumo dessa droga. Então, assim, os desencarnes prematuros de usuários de crack, cachaça, faz com que as famílias se desestruturem demais, se destrói, é um poder maligno tão grande. E esse espírito, Tavares, o que acontece com ele? É isso que as pessoas me perguntam muito. Amiga, é uma boa pergunta que eu gostaria muito que você, com a sua experiência, respondesse, porque como é que sabe que o corpo morre, mas o espírito continua a vivência? Como é a cabeça desse espírito, um ser criado por papai igual a gente, quando se vê livre do corpo e viu que nada parou, realmente falando, não é isso, querido? Sim, sim. É impressionante como se dá esse processo, né? Eu, mais perto do fim dessa nossa conversa, eu vou dar para vocês uma notícia muito boa, mas que eu preciso citar aí para que vocês entendam como eu vou começar a falar disso. O espírito encarnado que faz o uso de substâncias, ele é vampirizado por 7 a 10 irmãos em erraticidade, né? O famoso vampirismo que se fala no uso de álcool e drogas. Luiz Sérgio de Carvalho, que é um espírito amigo que me ajuda muito aqui em Brasília e a quem eu devo muito a minha obra, o meu trabalho, porque sem o apoio da equipe espiritual dele, bem como de Maria de Magdala, eu não conseguiria fazer o trabalho que nós realizamos aqui. Então, primeiro eu preciso agradecer muito a esse irmão, esse espírito amigo, e nas suas obras, especialmente no livro Driblando a Dor, ele fala, eu acho que é no capítulo 4, eu posso estar enganado, ele fala que para cada ser encarnado fazendo uso nocivo de crack e outras drogas, existem no mínimo de 7 a 10 espíritos desencarnados que desencarnaram pelo uso de álcool e drogas, vampirizando aquele indivíduo para que ele consuma mais, porque a carga de efeito da droga no desencarnado ela é menor do que no encarnado. Então, isso faz com que ele obsedie mais o encarnado para que ele consuma mais, e ele ainda consegue fortalecer meios e maneiras para que o espírito encarnado consiga usar mais. E em conversa com milhares de pacientes já em atendimento, eles são todos fiéis em relatar o que aconteceu comigo quando eu fazia uso de drogas, e é a mesma coisa, já não tinha mais dinheiro para usar, já não tinha mais meios de usar, e de repente, do nada, uma situação atípica fez com que ele conseguisse seguir usando, e seguindo usando, sentindo sensações que a gente pode falar que são fenômenos, né? A presença de algo a mais dentro daquele local, e por aí vai. Mas olha só, Tavares, o espírito que desencarna pelo uso de álcool e drogas, ele entra numa espiral de confusão muito severa. Ele vai, lógico, para o Vale dos Suicidas, né, um suicídio consciente, e lá ele se encontra em abstinência ainda das drogas, ele sente a falta das drogas, ele sente a sede, ele sente a fome, ele sente a fissura, ele sente o desespero, ele sente a falta do meio onde ele consumia drogas, e ele começa a perceber que o meio onde ele se encontra é um meio que não vai dar para ele as drogas. Então, ele já começa a vibracionar para tentar voltar para o local onde ele desencarnou, para poder retomar o uso de substâncias. Por quê? Porque o uso de álcool e drogas no encarnado gera uma ausência de sentimento e emoção forte. Só na ressaca que sente alguma dor, alguma culpa, algum ressentimento.
E nessa ressaca, a pessoa usa mais para se anestesiar desses sentimentos. Mas se você explorar a estrutura do cérebro do encarnado, fazendo uso de substâncias, é um cérebro que se torna reptiliano. É um cérebro que não tem mais atividade cerebral no campo dos sentimentos e das emoções, como uma pessoa normal. Então, é aquela coisa que as pessoas julgam com muito preconceito. Ah, ele não quer saber da mãe, não quer saber da esposa, dos filhos, só quer saber de se drogar, é um vagabundo, e dá um monte de nome pejorativo. Pessoal, não é isso. Na verdade, aquele irmão, ele está sem emoção e sem sentimento, ele só consegue usar drogas, comer, beber e dormir. Ele se torna um cérebro de animal reptiliano, certo? É muito primário isso. Quando a pessoa desencarna, essa condição muda? Não, não muda. Nós sabemos que o espírito desencarnado deve espiar, tanto aqui quanto após o desencarne, por toda a sua conduta moral quando esteve na Terra. E o espírito desencarnado, ele, por drogas, ele imediatamente ele quer consumir substâncias. E a sua grande maioria não se arrependeu ainda da sua condição ali no umbral, nas zonas umbralinas, ali no Vale dos Suicidas. Então, ele faz, Tavares, um retorno à Terra em erraticidade, para vampirizar, inclusive, as pessoas a qual ele usava drogas, inclusive o próprio traficante. A gente já atendeu muito no grupo mediúnico espíritos que vieram ao nosso pronto-socorro espiritual, relatando que sentia muito ódio do traficante, porque o traficante o humilhava, o batia, e ele voltou à casa daquele traficante para conseguir conectar no seu padrão vibracional, para assim submetê-lo ao uso de substâncias e fazer esse uso com ele, até como maneira vingativa mesmo. Entendeu? Sei como é que é. Ô, Henrique, nós já temos aqui duas perguntas que já chegaram. Maravilha. A primeira que chegou, ela é muito importante, mas a segunda eu acho fundamental. Não é pela pergunta em si, que já é, para mim, é grandiosa aqui, mas é o local onde essa pessoa perguntou. Deixa eu colocar aqui na tela, só para que você tenha uma ideia. Eu queria, antes de fazer a pergunta, só ler aqui. É Ocidental de Baixo. Ocidental de Baixo é um local aqui da cidade de Natal, onde a drogadição realmente ocorre de forma muito forte, certo? E ele pergunta assim, o usuário de drogas consegue ver esses espíritos que usam com ele as drogas? É isso que ocorre? É o Kilton, acho que é Kilton Santana, Ocidental de Baixo. Kilton, muito pertinente o seu questionamento. Amigo, veja só, se vibramos um padrão inferior, os irmãos sofredores, eles se conectam conosco. Se vibramos um padrão elevado, os irmãos da espiritualidade superior se conectam conosco. Aí vai da mediunidade de cada um, certo? Muitas pessoas me questionam que tem alucinação visual e auditiva quando usam crack ou cocaína e veem e escutam e querem saber se aquilo ali é porque a mediunidade eclodiu naquele momento ou os espíritos de densa energia conseguiram se manifestar. Na maioria das vezes, amigo, é alucinação visual e auditiva. O crack e a cocaína, infelizmente, eles, quando não se tem mais dopamina no cérebro, eles disparam várias enzimas misturadas, principalmente com adrenalina. E isso gera a questão de ver e escutar coisas. É a síndrome paranoide. Muitos espíritas que ficaram limpos, que tiveram problemas com drogas, como eu, hoje conseguem dizer, isso foi síndrome paranoide. Não, isso foi a força densa da espiritualidade inferior se manifestando para provocar o acelerar do meu suicídio. Eu tive isso. Então, assim, de qualquer jeito, nas duas situações, amigo, o sofrimento é muito grande. Nas duas situações, a dor de viver isso, ela é enorme. Hoje, há 12 anos, 4 meses e algumas 24 horas, completamente abstêmico de todas as drogas, eu consigo falar
de coração aberto com vocês que eu sofri muito pelo uso de álcool e drogas. E eu vivi essas duas experiências, tanto a alucinação pela própria síndrome paranoide intensa, como também pela mediunidade que foi ali. No segundo caso, que é o que você está perguntando, existem inúmeros relatos, Tavares, de pessoas, Sim. inclusive famosos, conhecidos, que começaram a ver espíritos, começaram a surtar. Esses espíritos vinham com uma carga de ameaça muito grande e essa pessoa correu para a rua para fugir e, infelizmente, foi atropelado por um carro. E outros que tiveram um infarto fulminante, justamente porque essa síndrome persecutória com a mediunidade junto, ela é muito severa. Para vocês verem como é terrível a questão da drogadição, não é mesmo? Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, porque eu acho que, como você já falou algumas vezes, é um cadeira cativo aqui. Ele pergunta o seguinte: é o Júnior, de Nova Parnamirim. Por que você escolheu esse tema, drogas? É alguém da sua família? Eu creio que ele está querendo. Alguém da sua família é ou foi um drogado, meu amigo? Eu acho legal, então, Tavares, me apresentar mais apropriadamente, ok? Vamos lá. Pois não. Pessoal, eu sou aqui de Brasília. Eu sou fundador de uma entidade filantrópica de assistência e cuidados de pessoas com dependência química. Sou conselheiro em dependência química. A entidade que eu fundei se chama Salve a Si, conforme está aí no vídeo. A Salve a Si, ela já acolheu mais de 8 mil homens numa fazenda linda no estado do Goiás, no município de Cidade Ocidental, próximo a Brasília. E também temos uma unidade feminina. Olha a foto que legal. Esses são os meus acolhidos, fazendo curso técnico em agroecologia, durante o processo de recuperação deles na fazenda. E eu também, pessoal, fui usuário de múltiplas substâncias. Eu comecei nas drogas aos 11 anos de idade. Aos 23, eu era traficante internacional de drogas, para poder sustentar o meu vício. Não tenho orgulho, mas também não tenho prazer em relatar isso. E eu fui preso em Paris, com 28 anos de idade, com 15 quilos de cocaína no aeroporto. Fui preso, condenado, paguei a minha pena, voltei para o Brasil, e, infelizmente, a depressão associada à dependência química e bastante obsessão dos nossos irmãos da espiritualidade que fazem uso de álcool e drogas, conforme eu relatei, eu fui para a situação de rua, eu fui morar na Cracolândia do centro de Brasília. E lá eu quase tive a minha vida ceifada, quase desencarnei, mas tive o apoio dos irmãos espirituais. Henrique, peraí, um momentinho só. Você foi usuário de droga e você morou na rua, é isso que você está falando pra gente agora? Usuário de crack, de cocaína, de heroína, fui traficante de drogas, vivi o inferno da dependência química, consegui me recuperar, fundei a entidade, fui para a doutrina espírita, que eu sempre tive uma paixão enorme por ela, parei de fugir da minha mediunidade, né? Foi uma das coisas que mais me fez sofrer na dependência química também, e fui estudar toda a doutrina, me formei na mediunidade na FEB, na Federação Espírita Brasileira, aqui na Central em Brasília, e depois e hoje trabalho em grupos de desobsessão, sou médium de psicofonia, de psicografia, tem um pouquinho de evidência, mas a gente sabe que o telefone só toca de lá para cá, nunca daqui para lá. É lógico. Né, meu querido? E também dou suporte a grupos de familiares de dependentes químicos que buscam na doutrina a ajuda. Além disso, eu sou secretário de Amor Exigente, que é um grupo de ajuda mútua para familiares. E tenho como formação técnica principal o aconselhamento para a recuperação de pessoas com dependência química, além de ser gestor do terceiro setor e ter trabalhado como conselheiro de política sobre drogas no meu estado, na Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Então, tem um pouquinho de bagagem aí para poder falar um pouco sobre isso, né, Tavares? Então, você viveu, de fato, de direito, o que você hoje está falando. Então, você fala com bases extremamente materiais. Para alguém que chega, vamos supor que você chega perto de você, ó, essa pessoa chega para lhe pedir ajuda.
Você tem essa carga que muitas vezes outras pessoas não tiveram. Olha, não tome droga, porque eu nunca me droguei. Aí é uma coisa, mas você fala, eu estive, eu fui até o final do poço e consegui sair. Como é, aí eu estou vendo, como é que é uma pessoa que está assim, vamos dizer, desculpa a expressão, na vala de sair, quando você fala isso, ele vê. Qual é a grande reação dessas pessoas quando você se coloca, desculpa, não é jogando nenhuma espécie de confete, mas como um verdadeiro exemplo, meu amigo Henrique. Meu amigo, a Cracolândia, que eu quase desencarnei, assassinado, eu tenho um trabalho dentro dela com um consultório de rua, com um equipamento de banho, com 4 chuveiros que eu prendo no meu veículo, com mais de 100 voluntários, inclusive com coral espírita que canta, corte de cabelo e barba, banho, alimentação, kits de higiene e outros materiais, onde a gente faz o cuidado da população de rua. E lá, eu sento com quem quer conhecer o projeto e peço a ele que escute a minha história. Essa é a melhor maneira para conscientizar um dependente químico a sair do fundo da fossa. Fundo de poço, Tavares, a água inodora, insípida, incolor e potável. É fundo de fossa, irmão. Certo? E a situação é de calamidade intensa, porque quem está na Cracolândia está no meio de um campo de grande obsessão dos irmãos da espiritualidade inferior. E lá, eu, com o apoio do grupo espiritual que trabalha comigo, nós montamos um pronto-socorro espiritual que ele tem 3 portas. Um na unidade masculina, um na unidade feminina e um na Cracolândia de Brasília. É importante falar isso para vocês. No começo aqui da nossa conversa, eu falei para vocês que eu tinha um assunto mais perto do final para contar, que é exatamente, eu sei que não estamos no final, mas que vem à tona agora. Pessoal, existe um pronto-socorro espiritual aqui com a gente agora, nesse momento, exclusivo para um grupo muito especial de pessoas. Primeiro são os que desencarnam pelo uso de drogas. O segundo grupo é os familiares que já foram primeiro e sofreram muito vendo o ente querido fazendo uso de álcool e drogas. E os trabalhadores da espiritualidade superior, que lhe foram ofertados, entre várias matérias, a matéria de ser um cuidador de pessoas que desencarnam pelo uso de drogas, que estão fazendo estágio, estão estudando, estão trabalhando conosco. Então, nós reunimos na espiritualidade amiga milhares de irmãos. Milhares de irmãos. Imaginem que o álcool mata no mundo 10 vezes mais que todas as drogas ilícitas juntas. Você está falando o consumo de álcool. Aquele tanto faz, olha bem, deixa eu só lhe fazer uma pergunta para ficar bem claro. Tanto faz aquele que eu estou tomando na rua, desculpa a expressão, como um cachaceiro, como aquele que eu tomo no meu apartamento de cobertura de frente para o mar, não deixa de ser álcool e também não deixa de ser prejudicial também. E a pior das drogas. É a droga de prateleira, é a droga que está incutida na nossa... Uma vez eu fui dar uma palestra e o pessoal falou, pô, mas Jesus, ele celebrou com vinho. Ele celebrou com vinho. Mas como? Moderadamente. Ele disse que era o sangue dele. Mas foi ali de uma maneira em simbologia. A pessoa que faz o uso do álcool nocivamente, e é importante para os ouvintes, para quem está aqui com a gente, entender isso. Na prática diária do meu trabalho, eu tive uma psicóloga, colega, que perguntou para mim assim, poxa, você acha que meu namorado é alcoólatra? Ele estuda, ele trabalha, ele ganha o dinheiro dele, ele tem a casa própria, ele toma a cerveja que ele produz, ele é apaixonado por cerveja. Você acha que ele é alcoólatra? Eu virei para ela e falei, eu tenho certeza que ele é, porque se você está me questionando, o álcool vem atrapalhando a relação de vocês. E segundo, é uma pergunta-resposta. Você que está nos ouvindo, se você tem uma pessoa que você gosta muito e que bebe, se você quer saber se ela é alcoólatra, ou se você bebe e quer saber se você é só fazer a pergunta. Todo evento social que você vai, que você gosta de ir, todos eles têm o consumo de bebida, está na cultura deles? Se tem, é alcoolismo. Alcoolismo não é virar uma pessoa em situação de vulnerabilidade extrema na rua e passar a beber cachaça ou álcool do posto de gasolina. Alcoolismo é cultuar o álcool
e colocá-lo ele à frente de várias situações às quais você poderia estar partilhando de bons momentos com seus familiares, com seus amigos, na prática de esportes, na prática de eventos culturais, aonde você estaria tão bem, aliás, muito melhor do que no lugar onde você está fazendo consumo de bebida alcoólica. O álcool amigo, é por isso. É o chefe da quadrilha. É por isso que agora eu entendi uma fala que você disse aí no início. Eu estou há 10 anos. Você falou 12 anos, 4 meses e 23 dias e. Fazem exatamente. E 21 horas. Pronto. Faz exatamente 20 anos que eu entrevistei o pessoal do AA aqui em Natal e a coisa que mais me impressionou foi isso. Foi que eles falam o ano, o dia, o mês e a hora que eles estão em abstinência. Só que eu não me toquei, porque eu achei que você não tinha passado por isso, né? Mas agora é que me veio essa lembrança daqui do programa Estação da Luz, que a gente já faz na rádio, fazendo na rádio normal. Nós temos uma pergunta aqui que chegou para a gente, já tem umas 3 ou 4 perguntas aqui. É o Dinas Coutinho, creio, do Alecrim. Como quebrar esse moto contínuo? O drogado morre e volta para se drogar. E mata aquele, né? E esse volta para se drogar. Como quebrar essa verdadeira pandemia, meu amigo Henrique? Que realmente, então, ele foi muito bom falar. Quase um moto contínuo, né, querido? Sim. É muito pertinente essa pergunta, Dimas, meu irmão. Veja bem, você está sendo... A espiritualidade está soprando junto a você. Pessoal, Kardec, ele fez essa pergunta aos espíritos sobre a questão da vingança. E isso se aplica também ao dependente químico. Como quebrar o ciclo da vingança? Eu fui assassinado nessa vida e eu volto para cobrar a dívida daquele que foi o meu algoz. Simplesmente confrontar-se com ele sem querer vingança. Aceitar, pedir perdão e perdoá-lo zera toda a conta. Aquele que cura o desejo de vingança em si, cura toda a sua transcendência. Isso é muito importante para o entendimento. E no campo das drogas, conforme o Dimas colocou aí, pessoal, assim, pergunta muito pertinente. A pessoa que morre pelo uso de drogas, desencarna, vai para o umbral, vem, vampiriza, se arrepende, volta para o umbral, lá ele clama por Jesus, ele pede ajuda ao poder superior da sua compreensão, as equipes espirituais o socorrem, ele vai para o tratamento de uma colônia espiritual, ele consegue se tornar um espírito melhor, ele compreende que o que ele fez realmente foi um suicídio consciente e ele precisa reencarnar para o ajustamento das suas dívidas pretéritas, para o ajustamento das suas dívidas anteriores. E quando ele volta na Terra, como ele foi dependente químico, ele sempre vem numa condição de ter essa coisa. Aí vamos falar do físico. Ele voltou. Sim. A dependência química ela é hereditária? Não. Mas a predisposição a ser compulsivo e obsessivo por uso de substâncias que alterem o humor, a mente, ela é verdadeira. Sim. Então, nessa predisposição genética, pessoal, ele veio com ela porque ele foi dependente químico na encarnação anterior e ele precisa ajustar esse débito. Então, ele vem compulsivo e obsessivo. Eu vim assim nessa vida. Eu vim compulsivo e obsessivo. Aos 11 anos, eu experimentava maconha. E antes mesmo de experimentar, eu já era uma pessoa com vários preceitos de distanciamento social. Eu não queria andar com os meninos da minha idade, eu queria andar com os mais velhos, eu gostava do errado, certo? As minhas más inclinações por conta das minhas dívidas pretéritas e da minha evolução espiritual, que não tinha chegado no pouquinho, nesse degrauzinho de 1 centímetro, que eu acho que eu já consegui subir, né, Tavares? Ela me dizia que... Isso é verdade. Isso é importante entender. Que eu precisava parar de usar. Então, eu entrei no mundo das drogas de novo, eu ajustei a minha conduta entrando em recuperação de sobriedade, e eu sei, no meu íntimo, que, mesmo desencarnando limpo, eu vou ter que ajustar essa dívida pelos esses 23 anos que eu fiz uso aqui na Terra, pelas drogas que eu vendi e consumi também. Eu fui entrevistado certa vez pelo programa do Fantástico, quando a gente foi fechar uma Cracolândia em 2016,
com o amor. Nós fechamos uma Cracolândia aqui em Brasília com o amor. E o repórter perguntou para mim assim, essa sua ânsia de ajudar o próximo, qual é a raiz dela? Eu falei para ele, fora da caridade não há salvação. E se eu sofri, a espiritualidade me trouxe de volta, não deixou que eu desencarnasse, por várias vezes eu tentei o suicídio 3 vezes. Se eu não desencarnei pelo uso de drogas nessa vida ainda, e sempre tive o amparo da espiritualidade, e fundei uma entidade seríssima, é porque eu preciso ajustar minha dívida nessa vida. E como eu fiz o uso 23 anos, eu preciso equilibrar isso na balança. Eu só vou ter paz verdadeira, quando eu equilibrar 23 anos limpo. Eu já estou com 12. Então, assim, estou chegando no meio do caminho. Ainda dá muito o que fazer. Muito bem, meu amigo. Eu só que tem algumas perguntas aqui que já estão aqui entabuladas, mas eu fiquei muito impressionado com o que você falou agora, e eu peço desculpa aos nossos ouvintes e internautas que estão perguntando. Você falou que você fechou uma Cracolândia com amor. Normalmente se fecha, desculpa a expressão, na base da porrada, limpando, jogando água fria, aquela coisa que a gente vê nas televisões dos mundos, de toda parte do mundo, onde tenha, infelizmente, esses guetos. Mas como é que foi esse processo, meu amigo? Como é que foi? Traduz aí para a gente em números materiais, como é que foi esse verdadeiro milagre, vamos dizer assim. Bacana. Tem um prédio, o hotel mais famoso de Brasília, na Fundação, Torre Palace Hotel. A família teve um problema com o falecimento do patriarca, e enquanto não saíam essas questões jurídicas de partilha de bens, o hotel ficou abandonado e uma Cracolândia se instaurou ali. E, a pedido de uma avó, eu fui buscar seu neto e descobri que ele estava lá dentro. E eu fiquei completamente abismado com aquela situação. E a minha parte que eu fiz foi a do amor, Tavares. Sei. Mas, infelizmente, o poder público agiu com truculência, o que eu não considero desnecessário. Tem um paradoxo nisso, né? Mas, enfim, ninguém morreu, foi tudo certo, mas quando eu adentrei lá para procurar esse jovem, eu fiquei muito estarrecido e formei um grupo de voluntários e a gente passou a fazer trabalho na porta desse hotel. E eu entrei com uma equipe de jornal do Fantástico. Quem quiser ver, é só botar aí no Google Torre Palace Hotel, Cracolândia, 2016, que vai ver uma matéria linda de 10 anos, que conta a minha história de vida e a história do fechamento dessa Cracolândia. Enfim, eu fiz muita publicação na mídia e fui conversar com o governo na época, e eles tomaram a atitude de entrar com as forças de ordem, prender os traficantes e a população de uso de crack que estavam lá. Muitos me pediram ajuda e, com amor, eu levei eles para o tratamento. Outros ainda não estavam maduros para isso. Mas eu cheguei lá com amor. Eu me lembro que eu chegava lá distribuindo roupa, alimento, calçado, kit de higiene, cobertores, palavra amiga, atendimento fraterno, e o traficante mandava o menor lá de dentro gritar: o Henrique chegou, 2 pedras por uma, promoção. Para me doer o coração, eles vendiam 2 pedras de crack pelo preço de uma enquanto eu estivesse ali, para ver se eu ia embora logo, porque eles sabiam que aquilo ia me doer. Mas eu perseverei, eu continuei lutando. E uma vez eu estava, quando saiu a matéria no Fantástico, na semana seguinte, 2 jovens numa moto vieram ao meu encontro, quando eu estava trabalhando lá na porta, e falaram: olha, a gente foi pago para te matar. O traficante mandou a gente te matar, tio. O menino que falou isso era menor, mas eu não vou te matar, não. Porque o que o senhor está fazendo aqui, ninguém paga. Eu vou desistir de fazer isso, mas eu vou falar para o senhor: dá uma sumida, não fica por aqui, não. Aí eu disse a ele: meu querido, eu te agradeço pela sua honestidade, te agradeço pelo meu reconhecimento, mas um servo do Cristo, um trabalhador do Cristo, ele não teme. A sua fé é uma fé raciocinada, e é uma fé que não vem de mim apenas, mas de todo mundo que me cerca. E essas pessoas que me cercam, elas estão te cercando também. E esse arrependimento que começa a brotar no seu coração pode ser a chave da sua redenção, amigo. Sai dessa vida, pede ajuda, que Jesus vai te ajudar. Então, se a gente tem a doutrina amiga, Tavares,
essa doutrina tão maravilhosa que pode nos dar os esclarecimentos para a gente conseguir ser útil ao próximo, nós devemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. Para mim é muito útil. Maravilha, meu amigo. Muito bom. Eu vou começar aqui a colocar as perguntas que foram chegando por ordem, certo? A Lúcia, da Cidade da Esperança, ela pergunta assim, como é esse trabalho na rua com os dependentes de droga? Como funciona? E eu queria completar aí, como é que você... É só nessa Cracolândia ou você trabalha em todos os pontos de Brasília onde haja essa possibilidade desses grupos de pessoas dependentes de drogas? Então, Lúcia, boa noite, querida. Prazer, viu? Sua pergunta também é muito oportuna. Vejam bem, como existe a cultura chamada Cracolândia, eu criei a cultura chamada recuperação na Cracolândia. Então, eu já frequentei todas para levar o atendimento fraterno para que os nossos irmãos e irmãs peçam ajuda e saiam das ruas. Sempre obtive muito sucesso, mas sempre me deparei com muita dor e sofrimento daqueles que, infelizmente, não querem sair dessa vida, que estão num estado animal pelo uso de drogas. Mas, com a experiência ao longo desses anos, eu preferi criar uma cultura de reabilitação na Cracolândia, estando fixo ali todas as quintas, justamente para que aquele que está em desespero durante a semana inteira, saber que ali na quinta-feira ele vai encontrar consolo conosco e ajuda para poder sair do inferno da drogadição. E o nosso trabalho não é um trabalho de captar pessoas, de oferecer ajuda, não, a gente faz um trabalho fraterno, com banho, alimentação, música, conversa, e aqueles que pedem ajuda, aí a gente vai explicar como é o tratamento, fazendo uma entrevista, uma triagem motivacional ali mesmo, encaminhar ele para a rede pública de saúde, para que ele possa ser avaliado, pegar o seu encaminhamento e assim nós podemos acolher ele no mesmo dia em uma de nossas unidades, seja a unidade masculina para 140 homens ou a unidade feminina para até 40 mulheres e 8 bebês. Esse é o trabalho. Você fala essa unidade feminina com 8 bebês, desculpa, eu não entendi muito bem. São mulheres que tiveram crianças nessas entidades e elas ficam aí. Dá uma explicada direitinho nisso aí, por favor, querido. Vamos lá, Tavares. Muito interessante isso. É bom esmiuçar bem. Então, são mulheres que, mesmo com grávidas, durante a sua gestação, fizeram uso de álcool e outras drogas, tiveram o bebê numa situação muito precária e precisam não só entrar em reabilitação, como também exercer a sua maternidade em plenitude. Então, o processo se dá com o acolhimento de mães e seus bebês, para que elas possam entrar em reabilitação, ficarem limpas, aprenderem a viver em sobriedade, retomar sua autonomia, aprender a gerar rendas, e tudo isso, gente, com os seus filhos, porque elas não podem deixar de exercer a plenitude da maternidade. Então, nós temos aqui mães com bebês, mulheres grávidas e mulheres também. Sim. Então, isso tudo num ambiente só que dividido, lógico, masculino e feminino, mas aí vocês não deixam que essa... Perdão, Tavares, a unidade masculina fica a 30 quilômetros da feminina. É separado. Certo. Não, mas num ambiente em que a maternidade ela não deixa de ser exercida por causa dessas possibilidades da recuperação. Isso é muito interessante, muito importante. Né? É importantíssimo. Vejam só, a mulher ela não costuma pedir ajuda porque ela tem medo de tomarem seu filho, conselho tutelar ou a própria família. Então, ela esconde a dependência química e a criança é a que mais sofre junto dela, porque a mãe, ela não só pela gestação, pela placenta, pela própria gestação, ela transmite a dependência química ao seu filho, como também pelo próprio leite, quando está amamentando. Então, assim, é muito importante o bebê ser avaliado. Então, nós temos uma equipe médica. O ambiente, Tavares, para explicar melhor, é uma comunidade terapêutica. É uma chácara, a feminina é uma chácara e a masculina é uma fazenda. Em todas as duas, existe uma equipe multidisciplinar, composta por médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, assistentes sociais, coordenadores, conselheiros, professores,
E na unidade feminina existe também o pediatra e existe também o ginecologista, certo? Para poder estar dando todos os cuidados na área feminina. Então, é um trabalho composto por uma equipe treinada, e a maioria dos profissionais que trabalham comigo passaram pela dependência química, foram meus pacientes, eu capacitei, arrumei bolsa de estudo, muitos fazem universidade ou já se formaram depois de terem sido meus pacientes. Então, é uma corrente linda de união e fraternidade em prol do próximo. Chegou uma pergunta agora, foi a última, Sim. basicamente, que chegou. Vou só abrir a janela. Pedir licença. Tá. E eu queria pedir licença aqui aos outros, porque a Web Rádio, ela tenta, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, ela tenta levar luz justamente para todas as possibilidades. E como você estava falando agora, justamente, que me impressionou muito essa questão das mulheres, do filho, de guardar, de salvaguardar o filho, a Edna Costa, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, chegou agora, só tem uma mais na frente dela. Eu queria pedir desculpa aos outros que estão aí na espera. Como é a reação da família, pai, mãe, esposo, filhos, quando descobre que esse ente querido é drogado? Você falou da vovó e do neto, Edna Costa, de Angicos. E eu queria botar mais alguma coisa. Como é a reação de um pai e uma mãe, meu amigo? Você que vive isso há 12 anos, quando descobre que aquele filho que chegou com todo carinho, um menino, que viveu aquele 1 ano, 2 anos, daquele carinho maravilhoso, aquele quartinho que foi feito, todo aquele um sonho, e de uma hora para outra você descobre que aquela criança... Legal. Pessoal, primeiramente a família perde o chão, entra em desespero e começa a se instaurar na família uma doença chamada codependência. A codependência, na maioria dos casos, a codependência do dependente químico, perdão, a codependência do dependente químico é um estado de extremo desespero, porque a família se torna completamente impotente perante o seu filho, o seu ente querido. Ela não consegue entender como ele entrou naquele mundo e não entende como ele permanece, e muito menos como ele não quer sair. Então, a família, com essa impotência, fica de mãos atadas, fica em profundo desespero, sem saber como agir, e a família começa a cometer o que a gente pode chamar, que mesmo por amor, ela começa a cometer erros seríssimos, que fortalecem ainda mais a quebra de vínculo com o seu ente querido e o uso nocivo na vida desse ente querido. A exemplo, a família antes mesmo do uso, ela já poderia, de alguma forma, ser uma facilitadora do uso. Como? Fazendo consumo de bebida e tabaco dentro de casa e não fortalecendo a questão da evangelização no seu filho. Né? Então, assim, a evangelização na criança e no adolescente, dependente da religião, ela é super importante, certo? Quando você, Henrique, só fazendo um adendo, quando você fala evangelização, nós somos espírito, você é espírito, eu também sou, mas eu tenho certeza que quando você fala evangelização, é a escola dominical para o irmão evangélico, ou o catecismo para o irmão católico, ou o catecismo da Umbanda para os nossos irmãos do Candomblé, e assim sucessivamente, não é isso, meu querido? Perfeitamente, querido. O desenvolvimento da espiritualidade é um grande fortalecimento para a não abertura de um flanco onde essa criança, esse adolescente vai buscar na rua o que ele não encontra dentro de casa. Então, a família ou é facilitadora do uso ou ela é protetora das consequências que o uso traz. A família que protege o seu ente querido, a exemplo, é aquela família que o seu ente querido está fazendo uso de álcool e drogas, a família tem vergonha, esconde de tudo e de todos, a polícia quer prender e a família está na frente, o traficante quer matar, se não pagar, a família vai e paga o traficante, e isso vira um ciclo vicioso terrível. É importante dizer que o dependente químico, ele não é dono da sua doença. A dependência química é a doença da família, é de todos. Há famílias que não se envolvem para a sua recuperação desse ente querido, vai perdê-lo e vai se perder também.
ainda dando mau exemplo aos mais novos. Então, assim, para se tratar a dependência química, a família toda deve se envolver. A família codependente, impotente, que não sabe como agir, ela deve fazer como em caso de qualquer outra doença. Se a pessoa tem um tumor, tem um câncer, tem uma doença severa, o que ela deve fazer, pessoal? Ela deve buscar ajuda profissional. A família acha que vai resolver o problema do seu ente querido. Mãe, então, que tem esse vínculo mais forte no campo emocional, espiritual, ela reza, ela cai de joelhos, ela faz novena, ela tenta de tudo. Nada disso vai resolver se não buscar ajuda profissional, pessoal. Então, assim, a orientação que nós damos é: pode orar. As preces, principalmente Chico Xavier dizia, desculpa o termo um pouco esdrúxulo, as orações de uma mãe arrombam as portas do céu. Então, as preces são importantíssimas, mas elas não vão resolver a situação. Precisa-se fazer os dois, buscar ajuda profissional e seguir em oração. Muito bem. Aí tem uma pergunta que a Lúcia fez, que é com relação aos trabalhos na rua. E é quase uma sequência, não é da mesma pessoa, deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui, Jesus. Tá tendo aqui um. Pronto. Como é o trabalho nesse campo de recuperação? Cristina da Candelária. Inclusive, nós estamos passando aí, você poderia até falar sobre como é esse trabalho lá, né? É o que a Cristina pergunta, tem aí esse exemplo seu. Como a Cristina pergunta, como é que é esse trabalho nessa fazenda? É fazenda, não é isso que você diz, que é no mato, é em Goiás, né? Tem a no Goiás e tem essa feminina aqui dentro de Brasília, no Distrito Federal. Certo. Então, o trabalho, Cristina, ele utiliza assim, uma metodologia chamada comunidade terapêutica. É um método profundamente estudado, aplicado e técnico que foi criado por um americano chamado Jorge de Leon, certo? E a comunidade terapêutica ela já leva no seu nome um entendimento muito sério, comunidade, o que é para um é para todos, aonde a identificação entre os pares, aonde a conversa em grupo, as explicações sobre como a dependência química age, como se faz para aprender a reabilitação, para se reabilitar, é o carro-chefe. Nós costumamos dizer que um dependente químico em sobriedade avançada, ajudando o outro a ficar limpo, é uma ajuda que não tem paralelo. Nada se compara à ajuda de um dependente químico ao outro. Então, a nossa experiência com o nosso sofrimento e a nossa experiência para aprender e ensinar as pessoas a ficarem em sobriedade, a ficar limpo, é o carro-chefe do tratamento. Mas o tratamento ele é multifatorial, ele é realizado com terapia em grupo, individual, ele é realizado com os pacientes, que a gente chama de acolhidos, eles que fazem a comida, que limpam a casa, que plantam, que cuidam dos animais, que fazem as atividades como se fosse uma sociedade, só que é uma micro-sociedade. Para quê? Para reconquistar a sua autonomia aqui dentro e criar forças e metodologia para conseguir viver limpo lá fora. Mas tem o apoio da assistência social, da psicologia, da psiquiatria e dos conselheiros de independência química, como eu disse, que são pessoas que passaram pela situação, se formaram, estudaram e conseguem oferecer recuperação. Então, assim, é uma família. Não é um ambiente asilar como um hospício, como uma unidade hospitalar. Não tem nada a ver. É uma fazenda, um ambiente rural, onde a gente tem muita espiritualidade, onde nós estudamos o Evangelho, onde nós realizamos o culto do Evangelho no lar, o estudo sistemático da doutrina espírita, cantamos e louvamos a Deus, o pastor vem, o padre vem, o pessoal do Buda vem, tem yoga, meditação, tem biodança, tem várias técnicas que são aplicadas por pessoas que fazem com que o indivíduo resgate a sua humanidade, reformando o seu íntimo e evoluindo moralmente. Muito bem. A Sandra Paixão, aqui de Parnamirim, é aqui onde nós estamos basicamente, ela fez uma pergunta muito interessante.
Vocês costumam envolver a família nesses processos de recuperação? Essa família, Perfeitamente. ela consegue ser envolvida e ela se envolve, assim, ela é convidada e ela se envolve de fato de direito, já num processo mais demorado, querido? Claro que sim, Sandra. É a doença da família. E para a gente obter um resultado melhor na conclusão do tratamento, a própria permanência do acolhido e da acolhida conosco se dá com muito mais veemência quando a família se envolve no processo. Então, é muito importante a sua pergunta. Vejam bem, nós temos numa igreja católica cedida pelo padre, na Nossa Senhora das Mercês, Sagrado Coração de Jesus, em Brasília, 4 salas emprestadas pela paróquia para a terapia do amor exigente, que é um grupo que atende mais de 100 mil famílias simultâneas no Brasil gratuitamente, onde as famílias aprendem como lidar com a dependência química do seu ente querido, como aprendem a se curar da codependência e como aprendem também a lidar no dia a dia com esse dependente, esteja ele limpo ou não, esteja ele preso ou não, e também com a dor de ter perdido uma pessoa amada para a dependência química. É uma terapia em grupo, onde nós temos princípios que ajudam as famílias a conseguir sair do outro lado melhor. E a condição básica dos nossos acolhidos e acolhidas se tratarem conosco em uma de nossas unidades. Tem uma pergunta aqui do André Gomes, das Rocas. Henrique, qual é a droga mais perigosa para o corpo? Ou todas são perigosas? Pergunta o nosso irmão André Gomes, aqui do bairro das Rocas. Vocês vão receber essa resposta com estranheza. A pior das drogas é a maconha. É a cannabis índica ou a cannabis sativa. Por quê? Vejam bem, o nosso cérebro ele tem um sistema de recompensa, onde é liberado enzimas que nos dão prazer. Nós somos todos escravos do prazer. Tudo que nós fazemos que é de nosso gosto nos gera prazer. E esse prazer ele se dá de uma maneira química, que é a liberação de dopamina, a liberação de várias enzimas, especialmente a dopamina. Para quem pratica esporte, é a endorfina. Para quem faz o uso de álcool e drogas, é a dopamina. Para quem conclui um projeto pessoal, passa no vestibular, conquista um emprego que tanto queria, vê o nascimento do filho, do neto, também é dopamina. Então, a pessoa que faz o uso de álcool, cocaína, crack, maconha, de todas essas drogas, o que dá o prazer pelo uso dessas substâncias é exatamente a dopamina. Só que o sistema de recompensa ele consegue juntar dentro dele neuroreceptores que conseguem associar a cocaína, o LSD, o êxtase, a heroína e todas as outras drogas apenas dentro do sistema de recompensa. No caso da maconha, esses neuroreceptores eles estão espalhados em todo o cérebro. Ou seja, cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente com o consumo de maconha. Um dos maiores psiquiatras pesquisadores na área, o Dr. Gentili, da Unifesp em São Paulo, ele fala que pode legalizar todas as drogas. Se quer legalizar drogas, só não legalize a maconha. Porque na maioria dos jovens com idade entre 15 e 25 anos que fazem o uso experimental dessa maconha, dessa droga, eles desenvolvem surto psicótico ou esquizofrenia do nada. Do nada não, os neuroreceptores estão espalhados no cérebro, dá um curto-circuito e a pessoa acaba desenvolvendo um dano cerebral permanente. Quem tem um esquizofrênico na família sabe o que eu estou falando. Quem tem uma pessoa, quem já teve surto psicótico, sabe o que eu estou falando. É muito sério, pessoal. A maconha é a pior das drogas. E ela tem uma característica de falar ao jovem, ao adolescente, de que aquilo não é droga, é uma plantinha natural. Então não tem problema usar ela. E ele usa essa mesma mentira para descer a escadinha para baixo, para ir para o uso nocivo de álcool, cocaína e outras drogas. A maconha ela é a porta de entrada para tantas outras drogas, dentro do que se diz no estudo da psicologia. Já no estudo da física humana, o álcool ele é também
uma porta de entrada comprovada cientificamente para outras drogas. Muito bem. Nós temos aqui mais algumas perguntas que chegaram, e inclusive a menina que perguntou, ela mandou enquanto você falava aí, ela agradeceu justamente o seu esclarecimento, justamente do envolvimento da família, né? Acho que é um ponto fundamental. Tem aí o violão, e daqui a pouco a gente vai falar sobre música, você falou um negócio de música, mas aqui já está com algumas perguntas aqui já esperando ser respondidas, né? Deixa eu ver aqui, essa daqui quem é? É Hilda Fonseca, de Ponta Negra. Mesmo bebendo socialmente, só de vez em quando, sou um alcoólatra? Hilda, boa noite, querida. Muito pertinente também o seu questionamento. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao ouvinte anterior, a gratidão é muito. Hilda, eu acredito que não é com isso que você deve se preocupar. Eu acredito que você deve se preocupar com o fator espiritual que envolve isso. A gente tem que olhar Jesus, quando veio à Terra e se colocou na condição de ser humano e deu sua vida por nós, ele deixou um legado gigante de boas obras e bons aprendizados para que nós pudéssemos evoluir moralmente e poder um dia habitar no reino dos céus. E a questão é a sintonia vibracional. Com quem você está sintonizando quando você bebe? Quais são os espíritos que a envolvem quando você faz o uso de bebida? Essa é a pergunta. As pessoas são muito preocupadas. Obrigado você, Sandra. As pessoas são muito preocupadas em dizer eu sou alcoólatra ou não. Eu prefiro que vocês façam indagação. Quando eu bebo, quando eu faço uso de álcool, mesmo que seja raro ou esporádico, o que acontece no meu campo vibracional? Na egrégora onde eu habito. Quem se aproxima de mim? Se Luiz Sérgio de Carvalho diz que em suas obras, uma pessoa que faz uso de álcool e drogas, mesmo que seja socialmente ou nocivo, para cada uma delas tem de 7 a 10 espíritos que desencarnaram pelo uso, ali o envolvendo e o fortalecendo o seu uso. Olha quem é que está na sua casa. Então é melhor você pensar numa maneira de não fazer o uso desse álcool, mesmo que seja uma celebração, e melhorar o seu campo vibracional, reverberando num padrão mais elevado, e trazer para junto de si espíritos de luz que podem sim contribuir muito mais com a sua qualidade de vida e com a sua evolução terrena. Muito bem. Nós temos aqui uma outra pergunta que chegou para nós. Bem interessante, viu? De Sérgio de Pium, é um cadeira cativa aqui. Quantas pessoas nesse tempo de trabalho já foram recuperadas e hoje trabalham com vocês? Legal. Então, pessoal, os números são um pouco tristes, mas para quem está na linha de frente nessa batalha, como eu considero um espólio muito significativo. Vejam bem, se eu já atendi quase 8 mil homens na masculina, e aqui na feminina hoje eu tenho 15 mulheres e já passaram, contando com elas, um total de 21, eu considero que um dia sem uso de drogas já é um milagre grande, porque o normal do dependente químico é usar, e usar negativamente, usar com muita força. Então, assim, o nosso trabalho ele vai bem de encontro a um estudo da própria Organização Mundial de Saúde, que diz que aqueles que concluem o tratamento completo em uma comunidade terapêutica no mundo, apenas 15% vai atingir 5 anos de sobriedade. Então, para se mesurar isso de uma maneira mais simples dentro do que eu faço, de todo mundo que eu já acolhi, eu acredito que 12% hoje vive limpo. E eu considero esse um número maravilhoso, porque é uma doença muito grave. É fantástico, 12% é lindo, divino e maravilhoso. Sim. É como se estivesse numa UTI de portadores do câncer terminal.
Essa é a realidade comparativa. Uma UTI de câncer terminal, quantos sobrevivem? Poucos, né? Então, é severa a questão. Olha, essa coisa que você colocou agora, como é a droga, ou essa coisa de quando se envolve demais, como se fosse uma UTI, não digo, não vou dizer a doença, mas que você está numa UTI com a doença em fase terminal, e quantos conseguem reverter esse quadro, a gente vê que é um número pequeno. Quando você me falou em 12, eu fiquei assim, realmente abismado. Né? É um número, desculpa, bem, mas muito bem impressionante, certo? É Nós temos verdade. aqui perguntas chegando. Eu não sei como é que vai fazer, porque a gente já está aí no finalzinho do programa, mas a gente vai estourar o tempo, mas a gente vai responder a todas as perguntas que chegarem aqui, independente do tempo. Isso aqui, um assunto desse, a gente não pode deixar. Lógico que eu estou louco que você diga assim, tá, vamos fazer um outro, mas isso aqui foi pouco, a gente vai fazer mais, né? Porque eu acho que é super importante. Sebastião da Cidade Alta, é aqui no centro da cidade, no centro da Natal. Apesar de eu estou em Macaíba, terra de Alta de Souza, não estou em Natal, estou a 25 km de Natal. A cocaína para o tratamento de certas doenças, né? A cocaína, acho que ele está perguntando, a cocaína está sendo usada em certas doenças, né? Que essa droga alivia, mas mesmo assim, alivia ou é um beco sem saída? Porque eu vi um depoimento de um pai que o filho tinha não sei quantas convulsões por dia e com o uso da cannabis, lógico, medicinal, aquilo que parece que era 20, era 30, ele reduziu muito por causa da cannabis. Nesse caso aí, como é que funciona tudo isso, meu amigo? Então, essa pergunta ela me está causando alguma estranheza, porque eu não conheço a cocaína como tratamento de dor. Eu sei que a cocaína em si, o cloridrato dela, ela já pronta para o consumo, ela não tem finalidade nenhuma. Mas eu sei que ela, em estado natura, é utilizada pela indústria farmacêutica para a produção de medicamentos, principalmente anestésicos, como a própria xilocaína, para poder anestesiar para a cirurgia. Agora, você citou algo muito importante aí, Tavares, a sociedade precisa entender isso bem. Existe na planta da cannabis mais de 400 substâncias, e uma delas, uma molécula extraída chamada CBD, que é o canabidiol, em alguns casos ajudam pessoas com quadros de esquizofrenia refratária, esquizofrenia refratária não, convulsão, estado de epilepsia reduz o quadro de epilepsia. Mas olha só, o Tavares, existe um estudo enorme no campo da medicina que várias outras substâncias fazem isso também. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande hoje com o mercado mundial da cannabis, que é um mercado bilionário, fomentado principalmente por espíritos trevosos, né, que querem que as drogas ela entre em todos os lares para acelerar o desencarne, para causar o desencarne prematuro dos nossos jovens e a destruição do seio familiar. Existe uma indústria mundialmente bilionária que ela pega pais que fazem uso da cannabis para que eles falem que o CBD está resolvendo um problema que nenhum outro remédio resolveria. E conversando com médicos especialistas, isso não é verdade. Eles estão querendo que a maconha seja legalizada não só para fim medicinal, mas para fins recreativos, para consumo no geral. Então, se a gente olhar, aí tem duas explicações muito positivas. Esses pais eles querem licença para plantar a planta em casa e extrair essa molécula para dar para o seu filho. Quer plantar maconha em casa? Então, veja bem, você conhece um medicamento chamado Captopril, Tavares? Já ouvi falar, já ouvi falar.
O captopril ele é uma medicação para redução da pressão arterial, concorda? Para negócio de pressão alta. Eu já vi muita gente falando que tem pressão alta, toma esse A remédio. pressão alta. Ele é feito à base do veneno da jararaca. Você já Do viu veneno alguém da jararaca? em casa para poder extrair a molécula que faz o remédio para baixar a pressão, Tavares? Eu, francamente, não iria arriscar com a jararaca, principalmente com a jararaca, né? Uma outra até que eu poderia arriscar, mas a jararaca, eu creio que não. Então, assim, tem uma malandragem por trás, entendeu, querido? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. É muito importante que quem tem epilepsia reduza esse quadro e até que ele seja curado disso. Mas falar que a maconha é um santo remédio para isso, sem dúvida, tem uma indústria milionária por trás querendo enriquecer às custas do sofrimento dos nossos jovens. Então, assim, nada da maconha presta. Nada da maconha presta. É uma planta que, infelizmente, ela veio para disseminar destruição entre os nossos jovens. Essa é a verdade. É a questão do joio e do trigo, né? Eu podia até ver isso aí, né, também, né? Sim, Essa querido. questão lá do Evangelho de Jesus. E nós temos aqui mais uma pergunta, como nós já estamos no adiantado da hora, a gente poderia até que a gente vai falar com o nosso irmão Henrique para ele, ainda nesse mês, voltar aqui com esse assunto, porque eu acho que é muito rico. E o Jonas das Quintas pergunta: as drogas da farmácia também são viciantes? Tanto que algumas farmácias têm como nome drogaria, né? Então, se é drogaria, está vendendo droga, né? Existem casos de drogados, acho que ele tocou aí pelo drogados, que chegaram às ruas por causa dessas chamadas drogas lícitas que você compra na farmácia, assim como o álcool, você falou muito bem, o álcool é a droga o quê? Da ostentação, né? Que está em livre mercado, você compra e tem propaganda de tudo isso. Essas drogas da farmácia, tentando ajeitar mais a pergunta aí do Jonas, elas também são muito, muito viciantes ou apenas viciantes? Então, está se falando de uma questão chamada farmacodependência, vai. A farmacodependência é uma doença tão grave quanto qualquer outra dependência química. A pessoa com hipocondríase, a pessoa que gosta de tomar muito remédio, ela precisa entender que certos remédios viciam, principalmente aqueles ditos tarja preta. Viciam e também levam a óbito. Então, assim, as pessoas que têm vício em medicação, existem muitas que chegam na condição de rua. Vários que eu atendo falam para mim: eu não uso droga, o meu vício é remédio, eu tomo muito remédio. E ela vive numa letargia, num efeito letárgico muito intenso. E o óbito delas, o desencarne, vem pela parada cardiorrespiratória, né? A farmacodependência, ela está bem incutida também nessa questão que eu citei da indústria multibilionária da maconha. E a indústria farmacêutica ela é multitrilionária. Ela fornece medicações e que causam danos irreversíveis. Então, assim, o melhor remédio que tem é Jesus, né? Se você está se automedicando ou tomando remédio sem necessidade, você pode estar desenvolvendo uma dependência em fármacos. Então é importante observar isso. Meu amigo, nós já estamos aqui já no avançado da hora e hoje eu creio que nós falamos muito da questão das drogas no efeito do corpo. Como a proposta sua foi o corpo e pós-morte, eu sei que a sua agenda é muito cheia, mas eu gostaria que você verificasse a possibilidade de a gente fazer um outro programa. Veja um dia que você tem aí, a partir do dia 20 eu estou com a agenda mais ou menos liberada, para a gente falar aí não só do efeito da droga no corpo, mas daquele corpo que não existe mais a vitalidade e que o espírito, pelo fenômeno da morte, do falecimento dos órgãos, voltou ao plano espiritual. E eu gosto que você falou que você trabalha com a psicofonia, a psicografia, nas reuniões mediúnicas, então eu queria que você trouxesse esse arcabouço nesse novo programa, caso você possa, aí na sua agenda, que eu sei que é muito cheia, falar. Aí a gente vai falar realmente já do pós-morte,
não mais da droga que você está usando enquanto encarnado. Poderia Perfeito. ser, meu amigo, veja isso aí direitinho, com Amigo carinho. Tavares e todos os ouvintes e todos que estão aqui acompanhando pela web, contem sempre comigo. O meu compromisso maior é difundir o entendimento sobre essas questões, poder trazer esperança aos lares, fortalecer em cada um a compreensão e o entendimento disso, a quebra do paradigma e do preconceito e trazer à luz a doutrina. É um compromisso que eu tenho com os meus mentores, com a espiritualidade superior, e para mim é uma honra e um prazer compartilhado poder retornar à web, e fico muito satisfeito se a minha contribuição ela causou algum esclarecimento e resultado na vida daqueles que estão aqui conosco. Com muita gratidão, meu irmão. Conte sempre comigo. Nós é que agradecemos a você e eu queria até pedir desculpa, que teve uma pergunta que foi feita aí que eu me emocionei muito, porque eu tenho 7 filhos e graças a Deus, nenhum verteu para nenhum tipo, nenhuma droga, nem bebida, nenhum deles bebe. Nem todos são espíritas, porque são 2 casamentos, mas um é evangélico, outro é católico, o resto é espírita, mas graças a Deus não tem. Mas eu fico pensando naquela criança que chega com tanto carinho e que anos depois deve ser uma dor lá ensinando, porque a dor da morte morreu ali, pá, mas acho que a droga vai matando todos os dias. É como se você perdesse o seu filho, isso deve ser uma dor realmente terrível para um pai, uma mãe, um filho ver um pai, uma esposa ver um esposo. Eu estou contando nesse contexto todinho. Então, foi muito emocionante o programa e para mim muito instrutivo. Eu estou muito agradecido mesmo de coração. Apesar de não ter na minha família, graças a Deus, nenhuma pessoa com essas possibilidades, eu acho que até agora, mesmo os netos, não apresentam nada disso. Então eu queria que você fizesse a prece de encerramento e as suas considerações finais. Mas antes, eu queria pedir licença a você para falar da programação da nossa web rádio para essa semana que está se iniciando. Então, nós temos todos os dias, de manhã, a partir das 8 horas, programa aqui na web rádio Estação da Luz. Nas segundas e sextas-feiras, nós temos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira e o nosso querido Renato Bezerra, e toda a sua equipe, segunda e sexta-feira. Nas terças e quintas, nós temos o nosso irmão Décio Soares, aí de São Paulo, com o programa Espírita Construindo Pontes para a Eternidade. Terça, ele fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e na quinta-feira fala sobre o Livro dos Espíritos. Na quarta-feira, nós temos o nosso irmão Alexandre Santos e sua equipe fazendo o programa Espírita, Filosofia, Ciência e Moral. Eles estão analisando o Código Penal da Vida Futura, que está inserido lá no livro O Céu e o Inferno. Hoje nós tivemos o nosso queridíssimo Henrique França, fundador da ONG Salve-se Assim, e também trabalhador da Casa Espírita Comunhão Espírita de Brasília, e que faz trabalho belíssimo com os chamados moradores de rua e os dependentes químicos. Aí tem algumas cenas do trabalho que ele realiza, né? Isso aí deve ser uma oração unitária, né? Aí são palestras, aí a cantoria que a gente vai falar no próximo programa, como é que a música, a arte pode reverter todo esse quadro, né? E aí mais palestras, e aí acho que alguém em franca recuperação já começando a trabalhar, ocupando as mãos, como fez Paulo de Tarso, né? Amanhã nós vamos ter um momento especial, porque nós vamos estrear a partir de amanhã, dia 4, aqui na Web Rádio Estação da Luz, o programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, com os nossos irmãos Cosme Deolindo e a Silvia Almeida, lá do Rio de Janeiro, lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, lá do bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde viveu, onde morou nosso querido Bezerra de Menezes. E amanhã, hoje, como no caso é o aniversário de Kardec, amanhã a gente vai fazer uma homenagem, Kardec, 216 anos do bom senso. E aí nós vamos ter toda a equipe aqui da Web Rádio Estação da Luz. Nosso irmão Amadeu Ferreira, Zé Soares, Décio Soares, Alexandre Santos, Renato Bezerra e toda a equipe vão aqui estar conosco. Na segunda-feira, nós vamos
para os Estados Unidos, mais diretamente para o estado de Massachusetts, lá no norte dos Estados Unidos, falar com o nosso irmão Marquense Melo, o famoso Tata Melo, o filho mais bonito do nosso Jacó Melo, que o nosso irmão Max não nos voa, ou não nos escute, melhor dizendo, e ele vai falar sobre Kardec, o homem e a obra realizada. Amanhã, na segunda-feira, dia 5. Na terça-feira, nós vamos para o Paraná, vamos lá falar com os nossos irmãos Sidney Lara e o Dineu de Paula, que o Dineu vai falar sobre psicografia, um compromisso espiritual. O nosso irmão Ronald, ele faz parte da Rádio Espírita do Paraná, maravilhoso, um parceiro nosso aqui da nossa rádio, e está trazendo 2 convidados. Dineu, nessa semana, e na próxima semana a nossa amiga, acho que é Estela, se não me falha a velha memória. Na quarta-feira nós vamos para São Paulo, mais precisamente para o Centro Espírita Recanto de Luz e Mancheira, falar aí aí é uma roda de conversa com o nosso irmão Edson Barbosa, Fábio Dionísio, a Beth Lemos, o Éden Moreno, o cantor Éden Moreno, que vai falar sobre o fenômeno mediúnico das curas e das cirurgias espirituais. Na quinta-feira, nós vamos para o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, falar com o nosso irmão Daniel Rossi, o filho mais querido da nossa Elsa Rossi, presidente da Federação Espírita do Reino Unido. Ele vai falar o que é ser espírito nos dias atuais. O exemplo de Kardec ajuda, então quinta-feira próxima. E na sexta-feira, aí já o Cadeira Cativa, toda sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a nossa enciclopédia ambulante, vai falar sobre as profecias já aconteceram ou ainda vão acontecer. Então, na sexta-feira próxima. No sábado, nós vamos para São Paulo, vamos falar com a nossa irmã Kathleen, que faz parte do grupo Chave de Luz, e ela vai defender o tema na arte de cantar para divulgar. Então, no sábado próximo e no domingo, aí, né, o programa Espírita, Atualidade do Pensamento Espírita, com nossos irmãos Cosme de Olindo e Silvio Almeida, direto do Rio de Janeiro. Então, meu amigo, muito obrigado. Essa aí é a nossa programação para a semana que está se iniciando amanhã. Eu gostaria das suas considerações finais e a prece de agradecimento, e nós é que agradecemos tudo isso que você trouxe para a gente, tanta consolação e tanto esclarecimento, meu amigo. Muito obrigado e continue nesse labor. Maravilha, pessoal. Eu estou aqui escutando a programação e, sinceramente, é aquilo que os bons irmãos espirituais dizem. Quem trabalha aparece trabalhador, né, Tavares? Parabéns, meu irmão, parabéns. Que lindo trabalho. Difundir a doutrina e tudo que envolve ela é extremamente necessário, principalmente agora no momento da regeneração. As minhas considerações finais, pessoal, eu coloco à disposição as redes sociais para entrar em contato direct comigo, quem quiser ajudar ou conhecer melhor, @salveaci, tanto no Instagram, ou procurar no Facebook, ou até mesmo no nosso website. Só digitar o nome Salveaci. A gente vive de doação. Salve, peraí, deixa eu soltar. Salve. Assim. Deixa eu ver se é isso aqui, peraí. A gente coloca aí. Aqui, deixa eu colocar para cá. É isso? Sim, @salveaci. Isso, pronto. Desse jeitinho. Então, meus amigos que queiram informações, ou cooperar, ou trabalhar. Me diga uma coisa, ela só existe em Brasília ou ela já tem algumas ramificações em outros locais, meu amigo? Em Brasília e no plano espiritual. Então vamos ver, começar a fazer, como é franchise, né? Trazer, porque as boas ideias têm que serem trabalhadas e quem sabe a gente possa levar isso para todas as capitais onde há essa possibilidade grande das drogas e do pessoal de rua e dos nossos dependentes de droga. Mas as suas considerações finais e a prece, meu amigo. Tá bom, pessoal, quem puder nos ajudar, entre em contato, @salveaci, no Instagram, no Face e também no nosso website, como eu disse. E a Salveaci ela não existe fora do Distrito Federal ou do Goiás ainda, tá, Tavares? Mas ela já tem no plano superior, graças a Deus, com o nosso plano espiritual, que
envolve, como eu disse no interim da palestra, da entrevista. Pessoal, antes de fazer a prece, vamos lembrar o que Paulo nos disse. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, vamos ter cuidado com os exageros e ter cuidado com aquilo que nós estamos hoje vivendo em nossa vida. Drogas não é apenas os tóxicos, é também as relações tóxicas, os sentimentos ruins e as emoções destruídas que a gente exagera nelas. É importante, na próxima palestra, falar onde é que origina a dependência química, tá, Tavares? Isso é bom. O maior vício não é as drogas, mas principalmente o egoísmo e a indiferença. E a gente vai poder abordar isso na próxima. Com muito prazer e com muito orgulho, eu encerro a minha fala e convido a todos agora para que fechem seus olhos. Imaginem a figura do Mestre Jesus ou daquele que a ti tem mais apreço, respeitando toda a tua crença. Pai querido, Pai amado, Pai bondoso e cuidadoso, Jesus, Divino Amado Mestre, os nossos mentores, guias e protetores, a equipe espiritual de Luiz Sérgio de Carvalho, de Maria de Magdala, de todos da espiritualidade superior que coadulam com todos que estão aqui agora neste momento sublime de elevar os pensamentos ao alto. Gostaríamos de agradecer tudo até este momento e pedir, neste momento de regeneração, que sejam dirimidos a todos os nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo agora os vales da incompreensão, do abuso do álcool e das drogas, as energias salutares de refazimento, para que eles possam ter um instante de lucidez e solicitarem ajuda. E que as equipes espirituais que trabalham nestes locais, junto a essas pessoas, possam estar munidas de todas as ferramentas capazes de orientar estes irmãos e irmãs a saírem desse estado de sofrimento tão severo e grave. Com todo amor, eu encerro essa prece dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado. Nós é que agradecemos demais essas possibilidades, meu amigo, que você trouxe aqui para a gente. Parabéns para o nosso querido Kardec, que possibilitou, né, que tudo isso acontecesse. É um preito de gratidão que a humanidade tem para com esse espírito que há tantos anos, tantos milênios, trabalha na seara de Jesus e que veio agora de forma tão maravilhosa e tão plena. Voltamos, meus irmãos, com a programação normal. Pois não, querido? Assim seja, querido, assim seja. Assim seja. Voltamos com a nossa programação normal, aqui pela Web Rádio, desejando paz e muito amor no coração de todos. Salve Jesus, lembremos de Kardec. Boa noite, meus irmãos, voltamos na programação normal. Paz e luz com Jesus.